Por mais de 25 anos, Joseph Stalin foi um ditador de uma das maiores e mais poderosas nações do mundo. E por isso, era um alvo cobiçado. Para proteger a si e a sua utopia socialista, ele construiu uma fortaleza nos subterrâneos de Moscou. Dos aquedutos que salvavam a cidade de enchentes, mas ofereciam refúgio aos seus inimigos, foragidos, contrabandistas escondiam ali as suas mercadorias e serviam como calabouços e câmaras de tortura. A fortaleza subterrânea, onde o destino do mundo livre estava em jogo, foi daqui que a mensagem foi enviada a Cuba, pondo fim à crise dos mísseis. Não podíamos descer aqui. Há túneis secretos usados pela elite soviética, escondidos sob o maior metrô do mundo. Removeremos as camadas do tempo em cidades ocultas. O esconderijo secreto de Stalin. Eu sou Don Wildman e estou em Moscou, a maior cidade da Europa e o centro de poder da maior nação do mundo. Por mais de 700 anos, a Rússia foi governada pelos líderes mais poderosos, brilhantes e sanguinários da história. Mas nenhum deles deixou marca ou cicatriz mais profunda que Joseph Stalin. Ele governou a União Soviética por mais de 30 anos, transformando a nação devastada pela guerra em um gigante industrial e militar. Mas esse sucesso teve um preço alto. Stalin foi responsável pela morte de milhões de cidadãos russos e trancafiou uma nação inteira atrás de uma cortina de ferro. Ele transformou a Rússia em um estado policial altamente vigiado. Ele fez da capital uma espécie de prisão na superfície e no subterrâneo. Localizada às margens do rio Moskva, Moscou é a capital da Federação Russa, com mais de 10 milhões de habitantes. Mas de 1721 a 1917, Moscou foi apenas um grande vilarejo, uma pequena parte do vasto Império Russo. Isso mudou em 1917, quando o czar Nicolai II foi derrubado na sangrenta Revolução Socialista. O Império Russo se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, em 1918, transferiu a capital de São Petersburgo para Moscou. Uma tábula rasa para a construção da moderna utopia socialista. Em 1922, Joseph Stalin surgiu como o poderoso e implacável ditador da União Soviética. Nos anos 30, ele começou a eliminar os dissidentes do Partido Comunista. Quem falasse contra ele ou o seu governo seria preso, executado ou desapareceria. Para defender a cidade de seus inimigos, ele deu início a uma vasta construção no subterrâneo. No bairro de Taganka, na Moscou Velha, fica um abrigo escondido, remanescente dos dias sombrios da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam à beira de um desastre nuclear. Eu estou a 15 minutos do Kremlin, num bairro típico de Moscou, com belas igrejas, casas antigas, um prédio de apartamentos, é onde as pessoas moram. Este é o local para onde eu fui enviado. É um local secreto. Num prédio normal, num bairro normal. Eu acho que era essa a ideia. No auge da Guerra Fria, você passaria por este prédio sem suspeitar que se tratava da entrada de um abrigo militar secreto. Eu me encontrei com Terence Fabian, um americano que mora em Moscou e estudou a fundo a história russa e da União Soviética. Ele me levou pelos corredores deste prédio, um elaborado disfarce para o vasto complexo abaixo, o centro nervoso onde os soviéticos planejavam estratégias contra o seu arqui-inimigo, os Estados Unidos. Você primeiro. Nós podemos descer usando o elevador. Ele desce cerca de 60 metros. 60 metros para baixo? Da altura de um prédio de 20 andares. Em 1952, 60 metros abaixo deste prédio, começou a construção de um abrigo militar secreto sob as ordens de Stalin. Um. Vamos nessa.
Lá vamos nós. Nossa, olha só. Isso é tão sólido. Quantas pessoas desciam aqui todos os dias? Bom, variava entre 1.000 e 1.500 pessoas trabalhando aqui. Elas faziam 3 turnos rotativos de 24 horas. Sei. A qualquer hora, haveria de 300 a 500 pessoas em serviço no abrigo. Por 33 anos, este abrigo subterrâneo serviu como centro de comunicações. Na época, era conhecido como o GO-42. Escondido sob um prédio de apartamentos, o GO-42 fica a 60 metros da superfície e consiste de 4 grandes blocos conectados por uma rede de túneis. O bloco 3 abriga todos os sistemas de apoio, geradores, circuladores e suprimentos. O bloco 4 era a cantina, os dormitórios e a enfermaria. Os blocos 1 e 2 eram o coração operacional, com salas de comunicação e equipamentos. Agora me fale sobre o nome deste lugar, GO-42. O que significa? Gás dos Datuni Agiet, número 42. Significa a instalação do governo. Sim. Um ótimo nome porque identifica a instalação sem dizer absolutamente nada sobre ela. Claro. Um forte esquema de segurança protegia o objetivo do GO-42, a comunicação. Em tempos de crise, os líderes desta superpotência tomavam sérias decisões nestas salas. E o que temos aqui? Rádios de ondas curtas, codificadores Telex. e decodificadores, centrais telefônicas. Perto do fim da Guerra Fria, o GO-42 foi abandonado. Mas há quase 50 anos, o comando central durante a crise dos mísseis de Cuba foi aqui. Em 1962, o premier soviético Nikita Khrushchev envolveu-se em conflito com os Estados Unidos por causa de Cuba. Todos se preparavam para a Terceira Guerra Mundial e parecia que o abrigo de Stalin finalmente serviria para o que foi projetado. Mas Khrushchev enviou uma ordem que mudou o futuro do planeta. Em outubro de 1962, este foi o abrigo de onde saiu a mensagem na crise dos mísseis. É mesmo? Para a retirada das forças soviéticas de Cuba. A decisão de não iniciar uma guerra. Foi o mais perto que chegamos de um holocausto nuclear. O revólver estava engatilhado e o dedo já estava no gatilho. E eles estavam aqui com o dedo no gatilho. Certamente. E lembrem que estamos 60 metros abaixo de onde as pessoas andavam tranquilas. E aqui embaixo havia um abrigo ultra secreto. Foi daqui que saiu a mensagem para Cuba, pondo fim à crise dos mísseis. Talvez deste equipamento. Para se certificar da segurança do equipamento e do abrigo, Stalin escolheu uma organização secreta para cuidar da operação do GO-42. Era responsabilidade da MGB, uma das precursoras da KGB. Eles eram os guardas lá em cima, na entrada. A segurança começava com pontos de controle como este, mas no GO-42, cada elemento do projeto visava a preservar o segredo. Nossa, quer dizer que são túneis de aço. São placas de uma liga metálica. Contém muito chumbo. Elas foram colocadas nas paredes do corredor porque absorvem a radiação eletromagnética dos aparelhos de comunicação. Entendi. Tornava mais difícil detectar o abrigo da superfície. E esse som que estamos ouvindo? É o metrô. São os trens do metrô. Nós estamos, então, no mesmo nível... Isso mesmo. Aliás, eles usaram a construção do metrô para disfarçar a construção do abrigo. Entendi. Bom, aqui é o final deste longo corredor, o túnel de evacuação. Estamos 60 metros abaixo do vizinho de cima. E onde estamos? Conectados ao metrô. Ouçam, fica logo ali. Ouviram? É um trem. Isto é o metrô de Moscou, do outro lado desta porta. É fascinante. Com o metrô mais movimentado do mundo ocupando o subterrâneo de Moscou, os construtores do GO-42 tiveram de projetar este abrigo altamente sensível em torno dos túneis do metrô. Mas o plano de Stalin para o GO-42 ia além de um centro de comunicações. Depois de 1945, com o advento das armas nucleares, ficou claro que muitos dos abrigos mais próximos à superfície não sobreviveriam a um ataque nuclear.
e decidiram se mudar para abrigos mais profundos. Stalin queria que o abrigo fosse o local ideal para que o alto escalão se protegesse do apocalipse nuclear. A capacidade total do abrigo era de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas? 3.000. Eles podiam manter 3.000 pessoas vivas aqui por 90 dias. 3 meses. Isso. Nossa. O GO-42 ficou pronto em 1956. Mais perto do bloco 3 fica um túnel inacabado, de onde se vê o esqueleto do abrigo. Tá legal. Vamos entrar no túnel, na obra-prima de Joseph Stalin. Esta é uma ótima maneira de ver a construção. Cada um deles é um segmento. Placas de ferro de cerca de 2 metros colocadas em sequência. Eles colocavam as peças, os operários parafusavam feito loucos. E por este furo aqui, o concreto era injetado. Tem 1,5 metro de concreto atrás disso. À medida que se aprofundavam, eles construíam este túnel, peça a peça, até conseguirem este enorme espaço para se defender de um ataque nuclear. Era a paranoia da época. As pessoas construíam túneis como este, abrigos assim a 60 metros da superfície. O mesmo acontecia nos Estados Unidos. As pessoas construíam abrigos antibombas no quintal, mas só que lá, cada um fazia o seu. Aqui, apenas um homem é responsável por isto: Joseph Stalin. A seguir, tem muita água ali embaixo. Tem mesmo. Os aquedutos subterrâneos de Stalin se tornaram refúgio de inimigos. Eram usados como calabouços e câmaras de tortura. Sei. E mais adiante, o Kremlin pode esconder uma passagem secreta sob o metrô mais movimentado do mundo. Então aqui é uma entrada para um abrigo abaixo. E ninguém entra lá há muitos e muitos anos. A Rússia engloba 11 fusos horários. Quando se consolidou no poder nos anos 30, Stalin começou a executar o plano de um Estado socialista ideal. A grande expurgação livrou o Estado de seus inimigos e forneceu a Stalin milhões de trabalhadores escravos para construir a infraestrutura de Moscou. Um de seus maiores projetos foi um canal de 130 quilômetros que conectava o rio Moskva ao rio Volga. Mais de 25.000 pessoas morreram na construção do canal, muitas enterradas ali mesmo. Mas esse foi só o início do brutal, mas eficiente plano de Stalin para modernizar Moscou. Ele também construiu um dos maiores metrôs do mundo, parques imensos e grandes monumentos, e melhorou quase todos os aspectos da infraestrutura na superfície e no subterrâneo. Estes tubos gigantes que cortam este bairro são o aquecimento central da era soviética. Muitas casas em Moscou ainda recebem calor e água quente de uma fonte central construída na era de Stalin. Além do sistema de aquecimento para a cidade, ele também projetou os aquedutos. Eu vou conversar com um homem que vai me levar ao subterrâneo para me mostrar. Eu conversei com Terence Fabian de novo. Os canais subterrâneos são fechados ao público, mas ele tem uma permissão especial da prefeitura para entrar no mundo subterrâneo de Moscou. Tem que colocar as botas. Ah, as botas. Tem de calçar botas. A 6 metros da superfície, existem quase 6.000 quilômetros de tubulações projetadas por Stalin para modernizar a cidade, mas também palco de fugas fantásticas, prisões e câmaras de tortura. Tem muita água ali embaixo. Ele disse que antes de descer temos que vestir equipamentos de segurança. Claro, sem problema. Certo. Ótimo, tá perfeito. Vamos lá. É, coisa básica, né? É, sim. Aham. Tem que tomar cuidado, hein? Cá estamos, descendo pelos túneis de Stalin.
Legal, hein? Valeu, obrigado. Pronto? Vamos nessa. Que água é essa aqui? Pra onde tá indo? Vem das ruas, é neve derretida. Mas vai pra onde? Vai para os outros dutos no caminho, coletores. E daqui passa pelo centro da cidade até o rio Moscou. Moscou fica sob uma rede de 190 rios, um verdadeiro emaranhado de águas. Mas antes de Stalin transformar Moscou em uma grande metrópole, estes rios corriam na superfície, causando enchentes a cada chuva forte. No final do século XVIII, Catarina a Grande mandou desviar uma parte do rio Neglinaia para baixo da cidade, até um fosso que cercava o Kremlin. Depois do ataque de Napoleão a Moscou em 1812, os rios ficaram tão cheios de detritos da guerra que muitos foram pavimentados. Em seguida, foi construída uma série de túneis de drenagem. Enquanto a cidade crescia, Stalin expandiu ainda mais os túneis de esgoto, formando o vasto sistema que vemos hoje. Durante anos, o mundo subterrâneo criado para salvar a cidade serviu de esconderijo perfeito para os cidadãos mais obscuros de Moscou. Os moscovitas usam como abrigo. Mendigos moram aqui, fugitivos da lei. Muitos moraram aqui. Contrabandistas usavam para esconder mercadorias. Em muitos casos, perto do Kremlin, foram usados como calabouços e câmaras de tortura. Mas quando a chuva forte caía, a enxurrada arrastava tudo e todos pelo caminho. As enchentes constantes eram toleráveis, enquanto Moscou era apenas uma cidade portuária superpopulosa. Mas quando se tornou a capital de um vasto império, as coisas tinham de mudar rapidamente. Durante os 200 anos em que São Petersburgo foi a capital da Rússia, Moscou ficou abandonada. No início do século XX, não passava de um enorme vilarejo. E em 1931, o objetivo era transformá-la numa capital moderna. A obsessão de Stalin era transformar Moscou no modelo de cidade socialista o mais rápido possível. Para isso, era preciso controlar o fluxo de água. O primeiro passo foi consertar os túneis de esgoto existentes, como este aqui. Em seguida, projetaram um novo sistema de túneis que poria fim às enchentes. Mas para concluir o projeto dentro do cronograma, era preciso mão de obra barata e abundante. Na construção dos túneis, de onde vinha a mão de obra? Por volta de 1930, eles já usavam mão de obra carcerária. Colocaram os prisioneiros para trabalhar e, por que não, a obra nos túneis foi parte da modernização da capital. Não havia criminosos suficientes para realizar a visão de Stalin, mas ele encontrou outra fonte de mão de obra, os inimigos da Revolução. Qualquer opositor ou dissidente era mandado para campos de concentração chamados gulags. Milhões foram forçados a trabalhar até a morte, outros foram assassinados. O escritor Solzhenitsyn estimou que durante o governo de Stalin, cerca de 60 milhões de pessoas foram mortas. É 3 vezes mais do que as mortes na Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas para modernizar o país? No menor tempo possível. Exatamente. E estamos falando de quantos anos? 10, 20. Para deixar de ser um país de terceiro mundo... Isso. E se tornar, então, uma potência militar. Hoje em dia, esta rede de esgoto mantém as ruas e bairros a salvo de enchentes e doenças. Mas o novo sistema subterrâneo de Stalin se voltou contra ele. Os cidadãos perseguidos pelo serviço secreto de Stalin passaram a ter uma vasta rede de rotas de fuga. Quanto à KGB, a polícia secreta, ela perseguia alguém? Este lugar era usado como esconderijo e rota de fuga, é isso? Muitas vezes. E não apenas na época de Stalin. Mas recentemente, no início dos anos 90, houve relatos de algumas pessoas que fugiram da Casa Branca durante a tentativa de golpe de outubro. A Casa Branca, o prédio do governo aqui em Moscou? Eles escaparam pelos túneis de ventilação, de calefação, pelos aquedutos. O plano de Stalin de modernizar Moscou e livrá-la das enchentes criou este vasto mundo subterrâneo que acabou se tornando o lugar por onde os seus inimigos fugiam de seu punho de ferro. A seguir, Stalin transformou o metrô de Moscou em um enorme abrigo durante a guerra.
e um trem subterrâneo secreto que ainda pode ser usado pelo Kremlin. Não temos permissão para descer, mas eu tenho que dar uma olhada nisso. E mais adiante, o plano de Stalin de enterrar o monumento religioso mais precioso de Moscou debaixo de seu palácio colossal. Começou a caçada pela famosa biblioteca de Ivan o Terrível. Visite history.com e conheça a série The Naked Underground Web. Spasiba. Assim como tudo mais em Moscou, é preciso olhar para baixo da superfície para saber o que está acontecendo. O metrô de Moscou é um dos mais belos do mundo, com seus candelabros, mosaicos. Mas a sua verdadeira função é proteger civis e autoridades em tempos de crise. Mesmo que essa crise, nos dias de hoje, signifique uma guerra nuclear. Terence Fabian me conduz pela estação Tiste-Prud para mostrar provas do objeto oculto da obra-prima subterrânea de Stalin. Esse lugar é lindo. É a Ploshd Revolution, a Praça da Revolução. Nesta estação, você vê heróis da Revolução Bolchevique, soldados, marinheiros, aviadores, camponeses. Se prestar atenção, verá que o arquiteto queria insinuar algo. Todas as figuras sob os arcos estão encurvadas. O arquiteto queria mostrar a repressão do povo por Stalin. Ele se safou com essa. Na era soviética, você podia insinuar algo assim com sutileza. As pessoas liam nas entrelinhas. Claro. E na fachada é uma homenagem à grandeza do povo soviético. A sutileza pode ter escapado à polícia secreta de Stalin. Mas a criação de um moderno sistema de metrô foi crucial para a modernização vislumbrada por Stalin. A construção da primeira linha, chamada Linha Vermelha, começou em 1932 e ela foi inaugurada 3 anos depois, com 10 estações ao longo de 8 quilômetros. Em 1938, mais 2 linhas corriam a 30 metros do nível da rua. Hoje é o metrô mais movimentado do mundo. Mas os túneis por onde milhões passam diariamente escondem o mundo subterrâneo de Stalin. Quantas pessoas usam o metrô por dia? Num dia de semana normal, cerca de 8 a 9 milhões de pessoas. 8 a 9 milhões por dia. Isso. E no ano todo, cerca de 3 bilhões de pessoas. Bilhões? Exato. Metade da população mundial. Mais de 75 mil operários trabalharam mais de 5 anos para construir um dos metrôs mais profundos do mundo. Entre eles, mineiros e metalúrgicos profissionais e estudantes dispostos a realizar a visão de Stalin de um Estado socialista moderno. Mas a principal função do metrô de Moscou era proteger o povo das bombas de Hitler. Eles construíram estações tão profundas no coração da cidade para servir como abrigos antibombas. Entendo. Stalin sabia que a guerra com Hitler seria inevitável. As pessoas vinham até aqui porque as estações não fechavam nunca e elas podiam dormir nas plataformas. A fortaleza subterrânea foi crucial. No dia 2 de outubro de 1941, os nazistas iniciaram um ataque a Moscou. No primeiro bombardeio aéreo, mais de 100 toneladas de explosivos e 46 mil bombas foram lançadas sobre Moscou. A cidade ruiu, mas a genialidade da engenharia salvou o metrô e o povo. Ajudando Moscou a sobreviver, esses túneis salvaram o mundo da fúria de Hitler. Então este lugar serve para transporte e para defesa civil? Exatamente, até hoje. Esta é a estrutura da parte anti-explosão, tem cara de exército. E tudo isso aqui... Isso mesmo. Tudo isto é parte da estrutura que protege as pessoas de um bombardeio aqui embaixo. Durante anos, os moscovitas viram o metrô como um abrigo antibombas. Mas não sabiam o que havia abaixo dos trens. Terence me levará para outra estação para uma visita ao mundo subterrâneo sob o metrô de Moscou. Pela localização central e por estar 36 metros abaixo da superfície, era o local perfeito para um quartel militar. Durante a Segunda Guerra, esta estação ficou fechada para passageiros. A equipe de defesa aérea se encontrava aqui. Stalin certamente vinha aqui. Claro. Então, durante a guerra, a Segunda Guerra, o que hoje é uma estação de metrô
Era um centro de comando do exército. Isso mesmo. Então, todas as entradas ficavam bloqueadas com tapumes. Ninguém via nada. Sei. Os trens passavam por aqui. O público não entrava porque os militares estavam trabalhando. Em meio aos horários de pico, estas cavidades no meio da estação eram usadas pelos militares. Os trens passavam por aqui, mas não paravam na estação. Os passageiros não viam o que acontecia atrás dos tapumes. Mas abaixo deste centro de comando, Stalin construiu um abrigo ainda mais secreto. Até hoje, um sistema de túneis secretos se esconde abaixo da cidade. Ninguém tem permissão para entrar. Quer dizer, então, que aqui é a entrada para um abrigo abaixo? O abrigo ainda está intacto. É mesmo? Está. Ninguém entra aí há muitos e muitos anos. Sei. Você está falando de um abrigo abaixo desta estação que sempre existiu desde a construção? Desde a construção. Reservado para Stalin ou então para figuras importantes? Isso mesmo. O abrigo compõe uma vasta instalação militar situada abaixo do metrô, sob toda a cidade de Moscou. Os russos se referem a ele como Metrô 2. O Metrô 2, supõe-se, é uma imensa rede de túneis subterrâneos do metrô, centros de comando militar, abrigos, espalhados pela cidade e além das fronteiras da cidade, até postos de comando no sul, nordeste e sudoeste. Uma ferrovia subterrânea secreta. Exatamente. Em certos locais, uma verdadeira cidade subterrânea. E como você sabe disso? Como... É que, bom, primeiro saiu nos jornais no início dos anos 90. Uma vizinha minha conhece uma pensionista que trabalhou como faxineira para a KGB. Eles a levaram para vários lugares na ferrovia secreta. Sei. E, gradualmente, outros detalhes surgiram. E desde que veio à tona no início dos anos 90, é o segredo mais mal guardado de Moscou. Há evidências de que os Estados Unidos sabiam do segredo de Moscou. Terence conseguiu um antigo documento secreto do Departamento de Defesa que mostra a localização do Metrô 2. Este mapa é de um relatório da Agência de Inteligência de Defesa. É um esboço do Metrô 2. É um documento oficial americano, é isso? É. Sei. Então, no caso de um holocausto nuclear... Isso mesmo. Na tragédia final... Este sistema existe para proteger as pessoas mais importantes. E eles ainda estão implementando o sistema, parece. Claro. Assim como implementam o metrô. Ainda existem muitos segredos debaixo da terra, né? Com certeza. O Kremlin ainda nega a existência do Metrô 2, mas muitos moscovitas acreditam que este remanescente do grande plano de Stalin ainda funciona atrás destas paredes. Não temos permissão para descer... Mas eu preciso ver isto. Olha só, dá pra ver um mundo novo aqui embaixo. Lá em cima, a cidade toda usa o metrô. Nem imaginam que bem debaixo dos pés há uma instalação militar, um sistema de abrigos, que se supõe ser mais vasto ainda. 35 metros aqui, 90 metros abaixo. Uma completa ferrovia subterrânea, secreta, de existência, sugerida ou comprovada até por documentos americanos. Mas não temos permissão para vê-la. Ninguém tem permissão para vê-la. Moscou é secreta, até nas profundezas. A seguir, sob o monumento mais sagrado de Moscou, evidências do plano de Stalin para o prédio mais alto do mundo, o Palácio dos Soviéticos. E quando confronta o seu maior inimigo, Stalin monta o centro de comando no lugar mais improvável. Então era daqui que ele controlava tudo. É a mesa dele. Moscou é a cidade com o maior número de bilionários do mundo. Stalin governou com mão de ferro e planejou uma capital que inspirasse medo. Ele encomendou o Palácio dos Soviéticos, projetado para ser o prédio mais alto do mundo, coroado com uma estátua de Lenin a mais de 90 metros de altura. Mas antes de construir sua obra-prima, ele precisava encontrar um espaço para ela. O primeiro passo seria demolir o monumento mais sagrado da cidade, enterrando a religião
sob a cortina de ferro. Uma das maiores ameaças à sociedade utópica de Stalin era a religião. Ele queria substituir o símbolo mais sagrado da Rússia pelo símbolo do Estado, o Palácio dos Soviéticos. Para abrir espaço para o seu palácio colossal, Stalin derrubou a Igreja de Cristo Salvador. Depois da queda da União Soviética, a igreja foi reconstruída no mesmo local. Mas evidências dos planos megalomaníacos de Stalin para o palácio ainda existem no subsolo. Daria Beliakova é guia local e me levará até lá. Daria? Oi, Dom. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Então quer dizer que esta é a Catedral de Cristo? De Cristo Salvador. Com suas cúpulas douradas, a Catedral de Cristo Salvador domina o horizonte de Moscou. Mas o que se vê na superfície, que prédio incrível, é lindo, é apenas uma parte de um complexo muito mais vasto, quase todo subterrâneo. O Salão do Conselho foi construído 13 metros abaixo do nível da rua. Agora estamos no Salão do Conselho da Igreja, onde os maiores eventos da Igreja acontecem sob a tutela do Patriarca, que é o líder da Igreja Ortodoxa Russa. A primeira Catedral de Cristo o Salvador foi encomendada em 1812 por Alexandre I para comemorar a vitória da Rússia contra Napoleão. Concluída em 1883, foi imediatamente recebida pelo povo como o maior símbolo da Igreja Ortodoxa Russa. Apenas 48 anos depois, Stalin ordenou a destruição da catedral que cativara o coração e o espírito dos moscovitas. Mas 13 metros abaixo da catedral, ainda há evidências da igreja original e do plano mestre de Stalin para seu palácio. Daria me apresentou Oleg Bogdanov, um engenheiro que conhece os segredos do prédio mais sagrado da Rússia. A catedral original que ficava aqui, o que aconteceu com ela? Что случилось с первоначальным собором? Храм Христа Спасителя, к сожалению... Em 1931, ela veio abaixo. Foi demolida por ordem direta de Stalin. Por que ele fez isso? Os comunistas tinham um único objetivo em toda a história. Não havia uma só nação sem um Deus. Era exatamente o que os comunistas queriam ser. Não havia meio termo entre o comunismo e os ortodoxos. Eles eram rivais absolutos. Em apenas 6 dias, com 3 grandes explosões de TNT, Stalin destruiu o símbolo mais sagrado da Igreja Ortodoxa Russa. Quem se opôs à demolição foi exilado ou morto, incluindo dezenas de milhares de padres. A construção de um novo prédio começou logo em seguida. O Palácio dos Soviéticos seria o centro cultural da nação. As plantas revelam uma estrutura circular de mais de 390 metros, coroada com uma estátua de Lenin de 95 metros. Com 15 metros a mais que o edifício Empire State, seria o símbolo do triunfo do socialismo. Ele erradicou a ortodoxia, substituindo-a então pela religião do Estado, com Lenin como o principal santo. Mudando completamente a mentalidade do povo russo, erradicando por completo as nossas raízes religiosas. Entendo. Para construir uma fundação que suportasse um prédio tão grande, os engenheiros removeram o morro que sustentava a catedral. Em seguida, cavaram uma bacia de 8 metros de profundidade e preencheram com 27 metros de concreto. A estrutura metálica dos primeiros 10 andares foi erguida em 1941, mas a obra parou quando Stalin soube que Hitler havia invadido a União Soviética. Com a guerra se aproximando de Moscou e os recursos escasseando, o material da fundação foi retirado para construir abrigos e postos de defesa. A catedral mais preciosa do povo russo foi destruída em vão. A fundação do Palácio dos Soviéticos ficou abandonada por 20 anos, repleta de água da chuva e entulho. Estava repleta de lixo, virou uma espécie de pântano. Mas é uma tragédia. Quer dizer então que ela era a principal igreja da Rússia e passou a ser apenas um buraco no chão. Isso.
Os moscovitas sonharam em silêncio com o dia em que a catedral seria erguida de novo. Isso aconteceu no início dos anos 90, com o colapso do regime soviético. Com doações e voluntários de toda a Rússia, a obra da nova catedral começou em 1994, com uma nova fundação sobre o que restou da base feita para o Palácio dos Soviéticos. Para ter uma ideia do tamanho da empreitada, fomos para o porão da igreja, 13 metros abaixo da catedral. Vejam todo este espaço. Isto fica logo abaixo da igreja. É o porão. Nós estamos dentro da estrutura que eles tiveram que construir para elevar o solo à sua posição original. Joseph Stalin destrói a igreja para construir um palácio para o comunismo. O comunismo fracassa. O povo quer a igreja de volta, ele exige. E para fazer isso, foi preciso reconstruir o morro e colocar uma réplica exata da igreja no topo dele. Esta superestrutura é o morro. E estamos debaixo de uma réplica exata. É a tecnologia do século XXI escondida sob uma igreja do século XIX. A seguir, em tempos de desastre, o centro de poder de Stalin desce 6 metros abaixo deste ginásio esportivo. Deste lugar, no meio de tudo isto, ele falava para o seu comando de elite. Começou a caçada pela famosa biblioteca de Ivan o Terrível. Visite History.com e conheça a série The Naked Underground Web. Durante os anos 30, Stalin sabia que cedo ou tarde teria de enfrentar Hitler. Para se preparar para a batalha fatal contra o poderio bélico superior da Alemanha, ele transformou Moscou em uma fortaleza. Em quase todos os lugares onde costumava ir, ele construiu um abrigo antibombas embaixo. No Kremlin, em prédios do governo, quartéis generais, até no ginásio de esportes, onde Stalin conclamou todo o povo a lutar quando os nazistas iniciaram a marcha inevitável na direção de Moscou. Para proteger Stalin da máquina de guerra nazista, foi criada uma conexão direta do centro de poder, o Kremlin, até um abrigo subterrâneo secreto, de onde ele comandava a guerra. Uma capital embaixo da capital. Então, o estádio fica logo acima. Exatamente, este é o estádio. O historiador soviético Gennady Kuznetsov vai me levar ao interior de um abrigo conhecido como Ismailovo, uma barreira subterrânea contra uma potencial invasão nazista. Todo este lugar, o mercado, tudo eram parte das instalações militares? Exato. Stalin já havia construído uma rede de abrigos no subsolo do Kremlin, mas caso o centro do governo fosse tomado, ele queria um posto de comando nos arredores da cidade, de onde ele pudesse manter a resistência. Ele escolheu o disfarce perfeito, um ginásio de esportes. Parece um palácio. Parece, sim. É muito luxuoso. Exatamente. Parece um palácio subterrâneo. Mas Stalin encomendou exatamente isso? Claro, ele foi projetado assim. Em 1933, Stalin anunciou a construção de um estádio de atletismo neste local. Mas o que o público não sabia era que algo maior e mais importante seria construído logo abaixo. Quando você diz construção, não está falando apenas do abrigo. Está falando do estádio acima, é isso? Isso mesmo. Ambos foram construídos simultaneamente. Tá, e por quê? Bom, o estádio foi um disfarce para a construção deste abrigo. Entendo. Em 1939, quando as primeiras batalhas da Segunda Guerra começaram a eclodir, os soviéticos aplicaram todo o dinheiro e mão de obra no esforço de guerra. O estádio não foi concluído. Qual é a extensão da área subterrânea? Depois de finalizado, 93 mil metros quadrados. 93 mil metros quadrados? Exato. O abrigo foi cavado em uma colina ao lado do estádio. Havia espaço para blindados, armas e suprimentos. No centro ficava o salão principal de conferências e a sala de Stalin. Todas as salas eram blindadas, feitas de aço e concreto. Mas Ismailovo é muito mais que um abrigo debaixo de um estádio.
é um complexo sistema ferroviário e rodoviário conectando o enorme abrigo ao Kremlin. Os suprimentos estocados aqui podiam sustentar o governo de Stalin durante meses. Como ele vinha do Kremlin até aqui? Por um túnel. Um túnel especial foi construído ligando este abrigo ao Kremlin. Este túnel especial foi construído como parte do sistema do Metrô 2, a rede de transporte secreta de Stalin. Se os alemães tomassem o centro de Moscou, Stalin e seus generais viriam pelo Metrô 2 até este abrigo para elaborar suas estratégias. Todos os generais e políticos assistiam aos discursos de Stalin destas cadeiras. Certamente, daqui mesmo. Mas ele não gostava de se sentar, ele preferia caminhar. Mesmo ali no meio, se caminharmos ali no meio, podemos ouvir perfeitamente a acústica. Este fantástico efeito usado na construção de igrejas russas surge ao se posicionar uma série de potes de argila vazios no centro do teto. Os potes aprisionam e distribuem o som, criando uma amplificação reverberada. Ao contrário de um microfone, não é detectado por equipamentos de monitoração, nem perde a função durante um blackout. Mas havia uma razão pessoal para Stalin exigir este detalhe. Ele tinha uma voz muito suave e isto foi projetado para que todos o ouvissem. E, é claro, dava a sensação de que ele era uma pessoa muito forte, influente e poderosa. Nossa, eu falo aqui e eu me sinto como um deus. Dá um certo prazer, né? É claro. Stalin falava à sua elite de comando desta sala, 6 metros abaixo do estádio. Mas as conversas particulares aconteciam na sala de Stalin. A mesa dele. Esta é a mesa dele. Podemos ver 3 telefones. Um para conectar com a NKVD ou a KGB. A polícia secreta. Sim, exato. O segundo para conectar com o quartel-general do Exército e o terceiro com o governo. Extremamente paranoico, Stalin era obcecado em extirpar potenciais inimigos internos. Sua polícia secreta mandou milhões de pessoas, inclusive alguns generais, para campos de concentração. Mas ele não enxergava o perigo muito mais iminente representado por Hitler. Ele ignorou por completo as informações dos nossos espiões no Ocidente, que apontavam que Hitler atacaria a União Soviética no dia 22 de junho. Embora estivesse se preparando para uma eventual guerra com a Alemanha, nunca imaginou que fosse acontecer tão cedo. A Alemanha e a União Soviética haviam assinado um pacto de não agressão em 1939 e Stalin acreditou que seria cumprido. Quando recebeu a notícia do ataque alemão, o ditador entrou em choque. Ele era da Geórgia, foi criado segundo a tradição caucasiana. Se um homem faz uma promessa, ele deve cumprir a sua obrigação. Sim, então... Foi muito difícil para ele Foi quase aceitar. Um colapso para ele. Durante 5 longos dias, a nação aguardou a recuperação do líder, enquanto o exército alemão invadia a Rússia e massacrava o despreparado exército soviético. Finalmente recuperado, Stalin confiscou fábricas civis para produzir munição e convocou os cidadãos para a guerra. Em dezembro de 1941, o futuro parecia sombrio para o Exército Vermelho. Divisões Panzer alemãs a 30 quilômetros de Moscou eram visíveis através de binóculos. Parecia que Stalin passaria o resto da guerra em seu abrigo secreto debaixo do estádio. Mas à medida que as temperaturas caíam e a cidade mantinha suas defesas, Hitler começou a perceber o erro estratégico cometido. Durante os 4 meses da batalha, cerca de 200 mil soldados alemães morreram, enquanto os soviéticos sofreram quase 1 milhão de baixas. Os alemães foram forçados a recuar. Era o começo do fim da guerra. Joseph Stalin e milhões de compatriotas repeliram a maior campanha militar da história. O custo em vidas humanas foi inimaginável. Passados os dias mais sombrios da União Soviética, Stalin surgiu como o líder mais poderoso de uma das nações mais poderosas que o mundo já viu. Em 1989, a União Soviética se desfez, e com ela, a visão de Stalin de um Estado utópico. Mas as cicatrizes desse reinado de terror ainda estão enterradas no subterrâneo.